E já voltamos. Eu falei que era rápido, não é que não era para levantar do lugar, porque estamos trabalhando a área de cálculos, área de várias figuras. Fizemos muitos cálculos, muitas aplicações. Então, nessa aula de aplicações. Mas eu digo a vocês o seguinte: querem realmente fazer a aplicação de áreas? Olhem as questões do Enem. Vai olhando, vai se familiarizando com aquelas questões. Nós vamos trazer algumas depois nas aulas do Enem, mas dê uma olhada nelas para você poder perceber direitinho, beleza? Então, na telinha, diretor, aula 12.2 é a nossa geometria plana na 9ª parte. O que nós trabalhamos nessa parte? Aplicações de áreas. Temos aqui, ó, a área do triângulo. Essa daqui é aquela área mais geralzona, mas se eu quiser, eu posso também fazer a área do triângulo usando essa fórmula. Ó, teorema de Heron. Fica tranquilo também. Eu posso também fazer o cálculo da área do triângulo usando L² raiz de 3 dividido por 4. Lembram? Triângulo equilátero. Então eu tenho várias formas de aplicar esses cálculos de áreas e eu preciso estar familiarizado com todas elas. Eu preciso estar antenado com todas elas. Vamos lá. Área do quadrado, lado ao quadrado. Área do retângulo, base vezes altura. Mas se eu quiser também, eu posso conciliar essas duas. Por quê? Quadrado, lado vezes lado. Peguei a base, multipliquei pela altura, cheguei no mesmo resultado. O trapézio e o losango, eles têm cálculos diferentes para a área. O trapézio, eu preciso somar as duas bases, a base maior com a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. O losango é o produto das duas diagonais dividido por 2. E o nosso famoso círculo, πr². Vimos essa folhinha aqui durante muitas vezes na aula. E aqui também um resumo bem bacana. Olha só, mapa, né, misturando figuras e áreas, igual eu sugeri a vocês. Aqui falando só sobre as áreas, olha só, trapézio, círculo, losango, polígono regular, retângulo, quadrado e o paralelogramo. E temos também aqui as suas especificidades também desenhadas, diferentezinhos os desenhos. Você pode escolher qualquer um desses, mas eu aconselho vocês terem um parecido com esse aqui, ó. Por quê, professor? Porque eu preciso, nesse momento, principalmente eu que estou no 2º ano, eu preciso ver a figura, lembrar da fórmula. Figura e fórmula. Eu preciso associar essas duas informações, para depois, quando eu estiver lendo um exercício, em uma região plana, um terreno no formato de um paralelogramo. Ah, paralelogramo é essa figura aqui, ó. Um terreno triangular, é um triângulo. Um terreno retangular, é um retângulo. Uma pipa no formato de um losango. Então, eu preciso olhar para o nome e já lembrar da figura e da área. E também preciso saber aplicar. E para entender ou para melhorar o aprendizado na aplicação, agora é com vocês. Pronto? Conseguiram fazer tudo? Bem simples, muito parecido com o que fizemos na sala. Muito parecido. Aqueles exemplos de aula. Tem dúvidas? Se tem, agora é a hora. Na telinha, diretor, tirando as dúvidas, resolução das atividades de sala. Primeira questão. Olha só, primeira questão. Joalã e Mateus herdaram de seu avô terrenos, cada um de mesma área.
o terreno de Joalã é no formato retangular. Então vamos aqui, ó. Eu penso já no terreno retangular, 64 metros por 16 metros. E fico atento à informação, cada um de mesma área. Os dois têm a mesma área. E o terreno do Mateus, sabendo que o terreno do Mateus é um quadrado, então eu vou colocar aqui um quadrado. Não sei o tamanho do lado, mas eu sei o da área. Então ele quer saber exatamente qual é essa área. Eu venho aqui, ó, a área do terreno do Joalã é base vezes altura. A área é 64 vezes 16. A área é isso? 1024, 640 mais 32 vai 3, 6 dá 36, 39. Perto disso aí. Tá, professor, mas e aí? Como é que eu vou fazer agora? Ué, você não sabe que tem mesma área? Então é só você pegar agora. E fazer a área do quadrado. Deixa eu ver aqui, só confirmar aqui para não ir com o número errado para vocês. É isso mesmo, 1024, perfeito. O quadrado do Mateus tem área igual a L ao quadrado. 1024 é igual a L ao quadrado. Raiz quadrada de 1024 é o nosso lado. Então, o lado do terreno do Mateus tem 32 metros. Pronto. Essa é a nossa resposta. Primeira questão resolvida. Beleza. Todo mundo conseguiu fazer? Entenderam essa aplicação? Foi igual o que nós fizemos na sala. Igual. Beleza? Só que na sala não era Mateus, não era Joalã, eram outros personagens. E agora nós vamos para a segunda questão. Todo mundo fez a primeira, acertou a primeira. Então vamos para a segunda questão. Está aqui, uma pipa no formato de um losango. Quando eu vejo essa informação, eu já preciso visualizar a pipa. Tem diagonal maior, medindo 24 centímetros. E a diagonal menor é 4/6. Então eu vou precisar descobrir quanto é a diagonal menor. Aqui do lado eu venho e faço, olha, 4/6 de 24 é igual. Divide 24 por 6, vai ficar 4 vezes. 24 dividido por 6 dá 4, certo? 6 vezes 4, 24. 4 vezes 4, 16. Então, nossa diagonal, canetinha roxa, vai ficar padrão, é 16. A área é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. A área é 24 vezes 16, dividido por 2. A área é... O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar. 24 por 2 dá 12, vezes 16. Eu peguei aqui, ó, 24 e 2, e dividi, deu 12. Então, ficou 12 vezes 16. 12 vezes 16 é o mesmo que 16 vezes 10, 160, mais 32, dá 192. 192 metros quadrados. Essa é a área da nossa pipa. Metros não, né? Que a pipa, que pipa grande é essa? É centímetros. Se fosse metros, caneta, centímetros quadrados. Pronto, está feito o nosso procedimento. Segunda questão, deixa eu só marcar aqui a resposta. Ok. Ah, professor, eu multipliquei 24 vezes 16. Vamos lá ver. Tem aluno que fez assim, ó. Pegou 24 vezes 16, que deu 384. E aí dividi por 2, que deu 192. Beleza? Pode ser assim? Pode. Pode ser assim também. Você escolhe qual o caminho mais fácil.
Terceira questão na telinha. Um terreno possui formato de um trapézio. Então vamos lá, a gente olha o terreno e já vê o seu formato, um trapézio. Bases medindo 12 e 20. Então a base maior é 20 e a base menor é 12. E a altura de 15 metros. Então vou colocar aqui a altura 15 metros. Metros e metros. Se a metade desse terreno será utilizada para a construção de uma casa, então a área construída desse terreno é... Bom, vou fazer primeiro o cálculo da área. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Sempre é bom você colocar a fórmula. E ao colocar a fórmula, você vai falando em voz alta. Área é igual base maior 20, base menor 12, altura 15, dividido por 2. Área é igual a 32 vezes 15, dividido por 2. Mesma coisa que eu fiz na anterior. Ó, vou dividir aqui, tá? Para ficar mais fácil, vai ficar área é igual 32 dividido por 2 dá 16. Então fica 16 vezes 15. 16 vezes 15 vai dar 160 mais 80, 240. 240 é o quê? Metros quadrados. Essa é a área do terreno total, 240 metros quadrados. Não é isso que ele quer a metade, porque a casa ocupou metade da área. Então, área, vou colocar assim, ó, da casa é a metade de 240. A metade de 240 é 120 metros quadrados. Essa sim é a nossa resposta. Cuidado com essas questões. Atenção na pergunta. O que ele quer saber? É a área do terreno? É a área da casa ou é a área restante? Como é a metade? Então, a área da casa, 120 metros quadrados. Já foi. Decolando para o futuro é aquele momento em que chega uma questão com um pouco mais de atenção. Aquela questão que exige do aluno uma interpretação um pouco mais, dedicada, um olhar diferenciado. É aquele momento em que o aluno precisa estar mais atento. Então, vamos lá, ó. No projeto da casa da professora Márcia, a Amadinha, vocês conhecem, de português, há o desenho de uma área de lazer no formato de um losango, com diagonal maior medindo 14 metros e diagonal menor medindo 10 metros. Nessa área de lazer, haverá uma piscina circular com 4 metros de diâmetro. E a área restante será utilizada para a construção de um espaço de confraternização. Nessas condições, a área do espaço de confraternização medirá, pediu para usar o π igual a 3. Então vamos fazer aqui, ó. Primeiro a gente olha para a área total, losango, diagonal maior medindo 14 e a menor 10. Então aqui 14 metros, aqui 10 metros. Dentro dessa área vai ser construída uma piscina de diâmetro medindo quantos metros? Cadê? 4 metros. Se o diâmetro é 4, o raio é 2. Então vamos ter que fazer primeiro a área total. Então vamos aqui, ó, área total, diagonal maior, diagonal menor, dividido por 2. A área total é igual 14 vezes 10 dividido por 2. 14 dividido por 2, ó, vou fazer aqui, ó. 14 dividido por 2 vai dar 7 vezes 10, a área total é 70 metros quadrados.
Área da piscina, agora vou fazer com a cor da piscina. Área da piscina, π vezes o r ao quadrado. Pediu para usar o π igual a 3. Se o diâmetro é 4, o raio é 2, pois o raio é a metade. 2 ao quadrado. A área é igual a 3 vezes 4. A área é igual a 12 metros quadrados. Então, piscina tem 12 metros quadrados e a área total tem 70 metros quadrados. O que ele quer? Vai ser construído um espaço para confraternização. Qual é a área desse espaço? É só pegar aqui, ó. Área restante é igual à área total menos a área da piscina. A área restante é igual a 70 menos 12. 70 menos 12 vai ficar 60, tira 2, 58. 58 metros quadrados. Pronto. Já foi a nossa questão número 4. Beleza? E nós tivemos nessa aula um brincando com os números que foi um pouquinho mais assim. Porque ele falava de uma história, de uma família, né, que estava viajando de carro. E vamos lá entender a história. Olha só. No carro, num passeio, numa viagem, estavam um avô. Olha só, um avô. 2 pais, 2 filhos e um neto. E a pergunta é, presta atenção, vamos ler de novo. No carro estavam um avô, 2 pais, 2 filhos e um neto. E a pergunta é, quantas pessoas estavam no carro? Se nós fôssemos, né, na empolgação da leitura, sem interpretar, sem pensar em nada, nós iríamos fazer assim, ó. Bom, um avô, 2 pais, 2 filhos, 3, 5, 6 pessoas estavam no carro. Mas presta atenção. Presta atenção. O avô é pai de alguém, certo? O avô é avô de alguém. Então, o filho que é filho, tem um filho que é filho e também é neto. É aí que entra o tchan da questão. Vamos lá, então? Quantas pessoas de fato estavam nesse carro? O único aqui que eu tenho certeza que é só um é o avô. Esses 2 pais aqui também é só uma pessoa. Por quê, professor? Porque um desses pais é o avô. Os 2 filhos também se resume a uma única pessoa. Por quê, professor? Porque um desses filhos é pai. Então, de fato, no carro nós temos somente 3 pessoas. Somente 3 pessoas. Tá resolvido o nosso enigma. Tenta depois melhorar o seu entendimento com esse detalhe da questão, para você ver que realmente é só uma pessoa, né? O avô só é uma pessoa, tem como ser 2. O pai pode ser pai e pode ser avô. Então, 2 pais, que o avô também é pai, certo? O avô é pai, o pai é pai e o pai é filho. Então, já tem 2. E o neto é filho do pai, que é neto do avô. 3 pessoas, acabou o nosso problema. É assim mesmo, quanto mais tento explicar, parece que mais confuso fica. Por isso que eu peço, olhem depois e tentem, né, melhorar a compreensão lógica de vocês. Fechamos assim a nossa parte do cálculo de áreas, geometria plana. Mas não se preocupem, na próxima aula teremos geometria de novo.